Fala meus amigos, tudo bom? Como vão vocês? Aqui vai bem, alguns assédios aqui a colar, mas nada à parte. Você tem uma coisa engraçada, que são esses assédios eventuais que pegam assim. Começam com pequenos, parece que as coisas ao seu redor, elas criam chamas e é como se fosse um momento. Então você precisa estar acordado naquele momento. É muito engraçado quando o assédio ele parece começar a acontecer. Aí tem assédio de origem de vaidade, tem assédio de origem de arrogância, aí tem assédio de dificuldades que acontecem aqui e acolá, tem pessoas que começam a desequilibrar ao seu lado, as coisas começam a tentar. Parece até uma esquizofrenia louca, mas não é. Deixa eu botar a musiquinha aqui. Vou meditar. Agora tem musiquinha, meu amigo. Eu fiz um dispositivo à parte aqui para termos musiquinha. Mas é isso aí. Uma pessoa me fez uma pergunta, hoje eu vou talvez me alongar só um pouquinho mais aqui, sobre como se manter fora da ofensa. Eu disse a ela que é uma das coisas talvez mais difíceis que tem, porque precisa de um nível de compreensão externo. Aí eu fiz um comparativo que eu faço sempre, super amoroso e acho muito respeitável, que é a compreensão sobre os seres por um ângulo maior. Quando você faz primeiro você precisa dialogar com você. Ela me contou um caso específico de uma pessoa que ela teve uma briga por causa dessa pessoa e ficou ofendida e ficou pensando naquilo, ficou indo. Eu falei, olha, no caso de ofensas, né? Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: quando alguém está doente, está com algum problema físico, você tem raiva dela? No geral, por causa da doença, não. Você compreende. Você, não, peraí, a pessoa está doente, tal, vamos relevar. Eu considero o problema emocional, eu faço isso com a minha mente, eu analiso dessa forma, como uma doença, um momento de dor tão grande que a pessoa não consegue não lhe tratar mal. Ela está tão mal por dentro que dela saem espinhos, peso, agonia. E ela machuca quem está ao redor. Ela não pensa, ela não consegue ter empatia, porque ela está dolorida, ela está agoniada, ela está sem ar, ela está urgente, emergente. Então, por esse motivo, eu falei, uma das formas é você pensar dessa forma. Isso cria um procedimento de compreensão externa, porque você compreende o momento interior daquela pessoa. Você não é superior, mas naquele momento você aparentemente pode até estar, né? Se você se manter calmo, você vai perceber que você não está no mesmo momento dolorido que aquela pessoa está. Então você consegue se manter num nível mais tranquilo. Ó, cara, às vezes eu falo, ainda bem que eu não moro dentro daquele interior, mas isso não faz com que eu queira ficar aqui longe dela. Pelo contrário, eu quero que ela fique melhor, que ela encontre um ponto de paz, sem dor, que encontre um dorfex astral, o interior, que dê um pouco de paz a ela, que tranquila, consiga acalmar um pouquinho o coração dessa pessoa, porque ela está muito dolorida. Então esse é o nível de compreensão. Para isso você precisa conversar com você, porque o que acontece? Eu vou sair já desse assunto, tá? Você recebe uma paulada que é uma ofensa, de qualquer origem. Hoje na internet isso é muito comum, as pessoas ofendem o outro do nada. E cara, ofender, entenda uma coisa, você não concordar com um ponto, que é normal. Mas ofender alguém por causa de um ponto ou qualquer coisa que seja, a forma de você falar, é uma forma rude de demonstrar alguma dor de um não processamento positivo de ideias, no campo da ideia. Doeu tanto a discordância que você entrou em processo emocional de desarmonia a ponto de machucar alguém através de uma palavra, de uma ação ou de um processo até em pensamento energético. No procedimento, aí a pessoa vem em loop no processo. O que acontece com a pessoa em loop? Ela não resolve porque ela não conversa com ela mesma, ela não consegue criar uma saída, que é conversar consigo mesmo, compreender, e precisa ficar desabafando com várias pessoas. Vem cá, olha, aquela pessoa fez aquilo. Olha, porque ela está tão mal resolvida com o que aconteceu, não consegue ter um diálogo com ela, tudo que ela sente é a raiva pela atitude feita externa, que é sim injusta muitas vezes, a maioria das vezes, né? Não faz sentido, dentro do sentido de que as pessoas devem me respeitar na proporção de que eu faço. Mas quando você atinge o procedimento de mentalmente, espiritualmente, consciencialmente, a compreensão espiritual sobre as situações,
você tem um nível de percepção um pouquinho mais diferenciado em relação à maioria, que é a capacidade de despertar. Então se você não faz isso, você vai precisar, como eu falei outro dia, procurar um terapeuta para conversar com ele muitas coisas que você não conversa com você. Então o que eu faço é o seguinte, eu faço isso imediatamente. Minha mãe ficou um pouco adoentada. Imediatamente eu falei, peraí, isso faz parte da vida, nós temos, isso sempre vai fazer parte, um dia ela vai, eu vou fazer todas as minhas opções fisicamente e energeticamente, positivamente, para que ela fique o melhor possível agora. Mas eu não vou, em nenhuma hipótese, perder a minha paz, o meu distúrbio, porque exatamente o que ela precisa é que eu esteja em paz, para poder fisicamente, espiritualmente, energeticamente, emocionalmente, ajudá-la nesse ponto. Então eu sou um ponto de apoio forte, calmo. Então imediatamente eu converso comigo, não me deixe ficar em sofrimento com minha mãe, não posso ficar assim, eu não posso. Eu tenho que me manter simples, pé no chão, firme, com todas as dificuldades. A mesma coisa acontece na hora de um problema. A pessoa me trata mal aqui, já vou acabar esse tema agora. Acabou de me tratar mal, Saulo, não sei o que, intelectualmente, ou vai dar, ou não gostou do que eu falei. O que importa? Ou não gostou do que eu falei no vídeo, essas coisas acontecem. Ou não concorda, o que é normal, e deve não concordar. É um direito dela. E às vezes acontece isso, eu penso, não, peraí. Essa pessoa falou isso, olha a resolução imediata na minha mente. Porque eu tenho um dilema. Se eu não tratar aquele dilema ali, eu vou viver com ele em loop e vou começar a concentrar dilemas a ponto que eu vou entrar num processo tão pesado em mim. Quando eu for deitar para fazer projeção, eu sou só um poço de dor em função de coisas que eu não consigo resolver na minha vida. Então eu resolvo o dilema, que é o seguinte, resolver de forma sincera, não de fuga. E não, porque aí é que tá, as pessoas às vezes resolvem de forma ideológica, ela tem um procedimento que ela acredita, ela coloca, foda-se os outros, que importa a minha opinião. Não é exatamente assim que a coisa funciona. As pessoas têm essa coisa, né? Digo foda-se, o mantra foda-se. Às vezes ele é muito destrutivo, porque você coloca nos outros a culpa, às vezes, que faz parte da sua personalidade. Vamos resolver. Olha, vou fazer o que eu falei pra você. Aquela pessoa tá com algum problema, porque não faz sentido assim. Eu não fiz alguma coisa? Não. Então, porra, ela deve estar morando super mal, beleza. Não sou eu. Especificamente, lucidamente, abri a possibilidade de até ter sido eu, mas eu percebi que realmente, sinceramente, não era. Então, o que eu não, beleza, deixa pra lá. É mais uma pessoa precisando de atenção, de carinho, de compreensão, às vezes só de uma oração, de um silêncio inteligente, não bondoso, crístico, somente por querer ser alguma coisa pode desencarnar, mas aqui e agora, precisando, atuando, amparando sutilmente na espiritualidade dos bastidores, ninguém tá vendo. É um negócio legal. E é assim que você trabalha. Para terminar, trate os seus dilemas, cada um deles, conversando com você. Crie um divã, perceba os pontos de apoio, onde eu posso estar acertando, onde eu posso estar errando, em que vírgula eu posso estar escorregando. Tá certo, tá? Beleza, Saulo, fiz tudo que eu pude. Resolve, conversa. Não preciso ir lá falar com a pessoa, preciso pedir desculpa, não preciso chamar a atenção daquela pessoa, mas de forma extremamente saudável, ética dentro de você, na mais ética possível. Que isso cria em você a resolução. A situação, vai morrer alguém, então beleza, vou passar 2, 3 dias difíceis, mas vou ser sempre conversando com você, que a maioria não faz isso e está extremamente delicada, necessitada. Aos 8h40 começa a pergunta aqui da nossa amiga Franciele. Tá aqui, gigante, tá o coraçãozinho aqui embaixo da Franciele. Saulo, poderia falar um pouco sobre a superação do medo na projeção? É muito difícil para mim, até durmo com a luz acesa e não trabalho as energias, pois nunca se sabe que tipo de aparência vou me deparar. E pior, a possibilidade de ficar em catalepsia, como já fiquei algumas vezes, e tu em ômega. É uma delícia, mamãe. Não. Como é o trabalho energético para afastá-los? Como nos agarram? Se imagina uma bola de energia, faz ver. Um grande abraço. Ela continua aqui. A questão da luz acesa é mais para evitar a materialização deles, como já aconteceu algumas vezes, e é verdade. Energia, televisão ligada, ela já quebra um pouco a sensação espiritual, porque ela quebra o ectoplasma. Por isso que dá uma sensação de conforto. Luz ligada também dá. Não é tudo, mas dá uma certa amortecimento, tanto virar de cabeça para baixo, de barriga para baixo, se cobrir todo. Tudo isso dá uma sensação, junto com o processo psicológico,
de queima e dificuldade do procedimento de acesso às energias. E para evitar sustos maiores, não é fácil me deparar com alguém na sua cama, e claro, tenho experiências boas também, embora a menos frequência. Não consigo explicar esse medo descomunal, mas penso que está muito ligado às superstições, catolicismo e impacto visual e inconsciente do mesmo. Perfeito, Franciele. Franciele, eu vou dirigir, e não chego lá, não tenho que fazer exercício hoje, eu tô saindo um pouquinho atrasada, para você entender, agora são 15:01, e porque eu tô saindo da empresa agora, que estava meio agoniada aí hoje. E vou conversar com você sobre, dando algumas dicas, que coisas que eu acho legal. E isso que eu falei no começo vai servir para você, que é a questão do diálogo e direcionar os dilemas dentro de você. Cara, isso é a dica, uma talvez das dicas mais legais que eu já falei até hoje. Converse com você. Faça a maior amizade que você puder com você. Namore, questione. Eleve seu próprio autoestima, bata papo com você e também, ao mesmo tempo, direcione a autoestima para o ponto certo, para não fuga da realidade, tá? Isso serve para você, Franciele. Você sabe o que você tem. Você só não dialogou o suficiente diariamente, porque a terapia não acontece um dia. A autoterapia, ela também, como uma terapia, ela vai sendo curada com o decorrer dos anos, quer dizer, um direcionamento mental saudável a ponto de você se sentir melhor. Sou a Franciele e estou indo deitar sozinha, que eu sinto até melhor, botar maquiagem na minha casa e preciso de ligar a luz e fazer uma técnica, e sem essa de aparecer o cramunhão, vamos bater papo e o cramunhão amanhecer. Só não fale isso, tal. Vamos lá, deixa o camarada passar aí. Primeiro pensamento que você deve dialogar com você: até quando eu quero que a minha liberdade seja superior a qualquer tipo de trava? Estou consciente de que eu estou abrindo mão da minha liberdade em função do externo, de opiniões alheias, quer dizer, medos alheios. Estou totalmente consciente disso. Você está conversando, eu sou a Franciele batendo papo comigo, desculpa aí, não sou mais o Saulo, sou a Franciele, né? Não, beleza, minha liberdade está em primeiro lugar, ninguém tem direito de tirar minha liberdade sou eu com a minha mente, eu vou e penso aonde eu quiser, sem fazer mal a ninguém nem a mim mesmo. Inclusive, estou até pelo contrário, querendo ser útil. A minha atuação é livre dentro do meu campo que eu posso. Aqui já é limitado, que a gente não pode ir muito longe e tal. Ninguém vai tirar minha liberdade. Liberdade me pertence. Beleza. Eu tenho medo de quê? De espíritos ao redor da minha cama. Quem são esses espíritos? Porque pensa comigo, ô Franciele. Você é Saulo agora, eu sou Franciele. Pensa comigo. No meio da rua. Se alguém tá do lado da minha cama, porque eu não me vejo em sã consciência, olha que minha consciência não é lá nada, mas indo pro lado da cama de ninguém quando alguém tá dormindo. Então, no mínimo, essa pessoa tá com algum problema. Mas é justamente por ele estar com problema que eu tenho medo, que sei lá, o cara me morder, rosnar, ser deformado e tal. Essa pessoa precisa de ajuda. Não sei qual tipo de ajuda que ela precisa, mas ela precisa. E desculpe, isso eu estou conversando comigo, eu não limpei meus medos, estou batendo papo. Eu não tenho por que me esconder de quem tem medo, de quem está doente. Está doente. Esse ser, qualquer um que esteja ali, esteja deformado, esteja sem braço, esteja rosnando, meu irmão, você está com algum problema, irmão. E aí vem o bom humor. Meu irmão, que problema desgraçado. Fazer uma plástica, botox astral, você está no astral, meu irmão, é fácil, né? Aí você trabalha com você com humor, é uma forma de libertar, de pensar, de aliviar, de criar boa sintonia, de entrar em boas energias com os mentores, com o processo de amparo, inclusive. Posso ser útil? Porque às vezes não é nem comigo, às vezes é um procedimento até esquizofrênico que eu crio por causa do meu medo e aproximo coisas que estão próximas disso, até plasmo coisas na minha aura de acordo com isso. Ou, na verdade, é a minha capacidade mesmo de perceber a realidade. Você quer se esconder da realidade porque a sua liberdade está ali. A realidade, às vezes,
ela é agressiva. Quando você é criança, eu estou andando aqui na rua, na Agamenon Magalhães nesse momento. Como criança, eu estaria olhando pela janelinha da casa do meu pai, aqui da minha mãe. Ah, que legal, é uma casa. Mas hoje, como adulto, eu sei que eu não posso passar aqui andando. Aqui é perigoso. Regiões perigosas. As pessoas são assaltadas aqui. Eu não deixo de passar de carro ou de ônibus, ou de que seja, com cautela. Mas eu não deixo de ir também. Eu não estou passando aqui, eu estou me preocupado aqui e tal, protegido. Mas eu sei que ficar ligado, sei lá, isso é o procedimento da maturidade em função da infância, que não perceber. No entanto, a criança ela pode criar medos monstruosos que fazem ela travar e nunca mais ela ir. E levar isso para a vida adulta e viver em função desse medo para sempre. O procedimento é simples, você vai fazer simples, começar bem simples, conversando com você em todos os momentos possíveis. É uma terapia mesmo, você precisa falar com você, você precisa trabalhar aquilo que você não está conseguindo sozinha, porque está sozinha, justamente. O diálogo, inclusive, abre campo para espíritos bondosos, mentalmente, chegarem perto e direcionando seus pensamentos ao ponto de saída correto. Porque quando você abre a porta dentro do seu inconsciente correta, você vai uma vez, vai duas, vai três, daqui a pouco você aprendeu a passar por ela. Você ainda não sabia que podia chegar lá. É o processo de resolução. Você até não precisa falar mais tanto sobre o assunto, porque o procedimento de trabalho dentro do seu interior é tão bonito, é tão gostoso, o convívio com você é tão bacana, que você faz isso. E aí vai ver um procedimento disso. Não fuja de si mesma, não fuja da realidade. E a realidade, ela pode ser isso que eu estou falando aqui, é perigoso, não é aquela coisa da criança. Faz parte, essa é a realidade. Mas a realidade não deve travar o que eu faço, o que eu devo fazer, eu como projetor, como livre, e como consciência liberta. E outra coisa, quando você se afasta do corpo, o medo tende a sumir. Porque ele também existe no corpo um processo do DNA, do instinto, que é o nível de proteção de algo que vai me atacar, a defesa da vida. Você vai morrer como? O que o espírito vai fazer com você? Dar um rosno? Rosna aí, meu irmão. O espírito já me mordeu, já meteu o dedo no meu fiofó, o dedo no nariz, já furou meu olho com um caco de vidro, já deu soco, já... Tudo você pensar, velho. Já xingou minha mãe, disse que vai matar minha família, que vai me acabar, que não sei o que. E aí? Vai fazer o quê? Não fez nada até agora. Ah, sede aqui, colar, tal. Faz parte, essa coisa vai ver que a mulher vai passar aqui. A mulher vai... A namorada do gato a jato vai falar aqui agora. Bem-vindo. Pressione o botão ou insira seu cartão. Eu tô até de óculos escuros, esqueci de botar. Eu lembrei de boas compras, porque não foi aqui que eu comprei não, mas meu óculos chegou. Lembra que meu óculos tinha sido roubado, eu botei o carro pra lavar, o cara... Infelizmente, agora eu tô... Gato, irmão, gata jata aqui, meu pai. Cadê minha maquiagem? Fica linda, meu batom, né? O processo... Tá parecendo uma bicha perfeita agora, uma mãe, né? Então, Franciele, não perca por nenhuma hipótese, ainda que você sinta todo o astral pesado no seu quarto, direcione o pensamento. O que é isso que eu estou sentindo? Ah, não, isso aqui, beleza, é um espírito pesado, é alguém que quer, não tem problema, está doente. Posso ser útil? Não. Então vou mandar no mínimo uma energia positiva aqui para ele e tal. Posso fazer alguma coisa por ele? A pessoa está com a porta aberta ali. Como é que eu vou dar ré assim? Talvez se vocês conseguem ver, tem uma mulher ali com a porta aberta. Acho que deu. Você vai ver aí agora quando eu passar. Deu. Mas não se permita, Franciele, em nenhuma hipótese, nenhuma, deixar de enfrentar diariamente, principalmente o seu próprio interior, os processos que estão nisso. Apague a luz, comece devagar. Sabe o que eu fazia quando eu estava... Eu tive medo. Eu conto isso no meu livro. Depois que eu comecei a ter experiência, que eu comecei a entender que era espírito e tal, eu comecei a dormir com a cabeça coberta, cara. Quando eu era mais novo, inclusive. Foi uma fase que meus pais estavam se separando, estava uma sede muito grande dentro de casa. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu já sentia algumas coisas, não sabia o que era também, catalepsia e tal, desde a infância. Só que pra mim, né, não tinha conhecimento. Muitas vezes eu me travei, me limitei, fiquei com medo. Aquele procedimento de libertação, ele é um procedimento que não vai acontecer do dia para a noite. Você vai ter que trabalhar todo dia dentro do seu interior, dentro do seu jeitinho, da sua vida. Agora, você não vai ter um terapeuta para todo dia aí, então você vai precisar conversar com você. Os mentores vão lhe ajudar também, bem como os obsessores perturbam. A energia pesada do mundo já perturba em si só, né? Então,
Faça esse procedimento diariamente. Meu trabalho energético, quando eles o procedimento, até a sintonia muda. Se te agarrar, meu irmão, vem pra cá, sempre de bom humor. Sempre segura de si mesmo. É você fazendo o negócio. É você com falha, é você com dificuldade. Não é você perfeito. Eu tô aqui, eu sou perfeito? Não sou. Tenho dificuldade, tenho fragilidade, mas eu tenho aquela velha história. Dentro do processo do padrão, o meu diferencial é o meu questionar, é o meu analisar, é o meu saber que eu não sou, porque as pessoas não fazem isso. As pessoas estão muito desembestadas pelo mundo emocionalmente falando. É a questão do controle. Isso muda a sua frequência, porque quando você vai deitar com medo, você já atrai o negócio. Sua aura já faz o negócio, já entra na sintonia. Mas você segura de si mesmo. Perto dos mentores. Vem pra cá mesmo, é o quê? Vou sair, vamos parar, tá, vou ver o que é, vou lá fora. Sem medo. Medo, que eu digo assim, sem deixar de fazer por causa do medo, né? O medo vai existir. Eu quis falar, não é ficar sem medo totalmente. É ir, independente de qualquer coisa. Olha, tô com medo, mas vou. Porque é minha liberdade, Franciele. E eu não vou abrir mão dela. Porque me pertence. E só tenho esse momento. Amanhã eu não sei se vai existir. Quando vai ser, como vai ser. O passado passou, serve de experiência para o agora. E o que eu tenho é o agora, é o poder do agora. E você vai fazer agora, dentro da possibilidade do que você tem feito nesse procedimento de contato com você mesmo. Não permita em nenhuma hipótese que a sua liberdade seja minada. Esses são os meus pensamentos de projetor. Eu vou deitar aqui hoje, vou fazer uma técnica dentro do que eu tenho conhecido, de conhecimento, de feeling e tal, de contato comigo mesmo. Às vezes está pesada a energia, eu falei, não importa, está pesado porque eu estou aonde? Eu tenho consciência de onde eu estou. Quem são os seres que moram perto de mim? E o meu nível de consciência não é melhor que o deles, mas naquele momento eu tenho um pouquinho mais, eu estou um pouquinho desperto. Talvez eu possa ser útil, por que não? Vou me colocar à disposição. E aí eu falo isso para você. A força mora em você. É você que faz isso. Você está com medo porque você criou em você um bicho medroso e não soube resolver as situações que você um dia entra em contato. Quando você ouve... Por isso que a terapia funciona. Que as pessoas conversam sobre as suas dificuldades, encontram polos de informações de questionamento de alguém externo, que com alguma experiência direciona você. A terapia também funciona para casos assim, tá? Mas a autoterapia funciona muito bem como o autodesassédio, que é o contato direto através dos espíritos. Quando você tem um procedimento, vai lá e fala, qual é o problema? O que tem aí? O que está rosnando aqui? Cara, já uma vez em Gravatar, para acabar esse vídeo, minha esposa dormindo aqui, eu estava aqui, e quando eu vi aqui tinha um demônio, cara, deformado, dobrado assim, no meu travesseiro aqui. Mordendo a minha orelha e tal. Cara, e ali e tal, eu despertei uma vez, estava ali. Catalepsia de novo, pela terceira vez ele estava ali ainda. Eu levantei do corpo, falei, o que foi? Não falava. Eu falei, irmão, qual o problema, irmão? Você está com rosto, está com algum problema? É remédio de garganta, alguma coisa assim? Posso fazer alguma coisa? Joguei energia, sumiu. Saiu dali. Porque eu não entrei na onda. A intenção era tirar minha projeção, perturbar, coisa... Saiu dali. É lógico que eu tive um baque na hora, diferente de estar falando aqui. A energia é forte e tal, e isso tem... Mas você precisa agir sempre com o seguinte... Tudo vai acontecer, mas é minha liberdade. Eu não abro mão dela. Você não pode abrir. Nunca. Isso, claro, com respeito, com compreensão, sem brutalidade, sem extremismo, sabe? Mas é o seu liberdade de pensamento. E todo mundo tem que ter o mesmo procedimento. Eu respeito os outros, sejam como são. Ele é um demônio, ou está desequilibrado temporariamente, espiritualmente, está sem voz, tá? É o jeito dele. Posso lhe ser útil, irmão, de alguma forma? Posso te dar uma... Não, só faço, quero rosnar só. Então, beleza. Às vezes eu perco a consciência, quando eu não estou consciente, acabo fazendo besteira. Sempre que eu perco a minha lucidez, eu mordo, dou chute, jogo pro alto, sabe? Caio na putaria, e aí vai. Mas quando eu estou perceptivo, eu contato a mim mesmo, converso comigo mesmo e me liberto disso. É a sua liberdade, Franciele. Até quando você vai abrir mão dela em função do não contato com você, da percepção do seu mundo, do seu universo? Concentra aqui dentro de você, ó. Sou eu para lá para fora. Eu estou, quando eu vou, sou eu que vou. Se eu estou aqui no corpo agora, eu estou aqui. Quando eu for para lá, sou eu lá. Então por isso que não tem diferença do aqui por lá. Como você é no dia a dia, provavelmente também medrosa. Ou não. Abraço, Franciele. Grande viagem, não só fora do corpo, mas dentro de você. Amanhã é feriado, eu não sei se estarei aqui, tá? Amanhã é dia do trabalhador. Mas eu deixo aqui para você um abração. E deixa aí nos comentários que na quinta-feira a gente dá continuidade. Curta os comentários que vocês acharem mais interessantes, que eu faço a gravação para vocês aí na quinta-feira. Se der o caso, eu faço um FAQ amanhã. FOI,
Fui.